Caros irmãos e irmãs em Cristo e Maria, paz e alegria no Senhor. Prezados irmãos, cresce a cada dia, infelizmente, o número de comunidades, institutos que vão na contramão da igreja ou se transformaram ou estão se transformando na igreja paralela. E como isso acontece? Quando esses institutos, comunidades, novas comunidades, querem trazer para o hoje comportamentos da Idade Média, comportamentos irrepetíveis da vida dos santos, porque foram casos sobrenaturais. Devoções sem autenticação da igreja, sem aprovação da igreja. Práticas rituais sem o aval dos nossos bispos. E isso, meu irmão, minha irmã, começa bem e termina mal. Começa bem por causa da euforia, do entusiasmo espiritual, eufórico, carismático. E quando eu falo aqui carismático, não estou me referindo à renovação carismática, que é um bem extraordinário à igreja, mas aquela alucinação espiritual de uma vida inteira de pecado, de repente, diante da doutrina da Divina Misericórdia, dos estigmas, da Santa Cruz, de Maria, a revelação de um santo, como por exemplo, São Frei Pio, Santa Faustina Kowalska. Então você imagina uma pessoa que estava atolada em pecados, barbaridades morais, e encontra uma comunidade, um instituto que prega o fanatismo religioso como condição para continuar cristão. Então a pessoa entra de cabeça, como entrou de cabeça nas drogas, nas bebidas, no sexo, na promiscuidade, na desonestidade, no vandalismo. Então essa pessoa se impregna do carisma daquele instituto, daquela comunidade, e começa a ter uma vida que, ao invés de edificar, escandaliza, porque o fanatismo nunca traz boas consequências. Esse instituto a que eu me refiro, e por uma questão de ética, não posso dizer o nome, existe um grupo paralelo na internet de ex-membros que dizem o que passaram por lá, o que sofreram por lá. E quando nós olhamos para o grupo fundador desse instituto, são pessoas que na atualidade não têm o menor conhecimento doutrinal, catequético, escriturístico, teológico, pastoral, para serem fundadores, superiores, formadores e coordenadores. Quem fundou esse determinado instituto carece de orientação da igreja para manter a postura de uma nova comunidade, de um instituto. Então é preciso que a gente tenha muita coragem de olhar para essas coisas e ver se elas estão em oposição ao discipulado episcopal no Brasil. Algo que a CNBB não aprova, algo que os nossos padres, no seu geral, não aprovam. Por que às vezes um sacerdote aprova uma prática desses institutos? Porque tem um rendimento, tem um pecúlio, tem uma reserva, não é? Financeira que lhes favorece. Então, às vezes, o sacerdote tem necessidades temporais bastante significativas. Então, ele vai lá naquela comunidade, participa dos seus rituais, sabendo ele que ali não está em sintonia com a unidade da igreja no Brasil. Temos que ter cuidado de onde aparecem essas revelações particulares. Pessoas que dizem estar vendo Nossa Senhora, estar tendo revelações de Jesus. Pessoas que dizem que receberam revelações particulares. A igreja tem uma reserva muito grande. Você nunca vai encontrar um documento da igreja provando Fátima, que Fátima aconteceu, que Lourdes aconteceu, Garabandal, e muito menos agora Medjugorje, né? Quantas contradições encontradas nesses mais de 40 anos de aparições de Medjugorje. O que a igreja aprova são os frutos espirituais. Ora, uma pessoa foi a Medjugorje e se converteu, e já levando uma vida moral, social, familiar, cristã. Então a igreja não tem por que proibir com um edito, com um decreto, com uma prescrição a nível de mundo. Mas a igreja não pode dizer que a moça lá está vendo Nossa Senhora. Por quê? Porque a mente concebe e consegue estratégias para provocar posições estáticas e alucinatórias a quem quer que seja. Por isso é bom tudo que aparecer
procurar a aprovação da igreja. Tudo que aparecer, procurar ver se a igreja local, nacional e até mesmo a igreja a nível de mundo aprova. Uma série de terços tem na internet, terço daquilo, terço daquilo outro, Nossa Senhora não sei do que, de São José não sei do que. Qual a aprovação eclesiástica disso? Não tem. São revelações particulares. E essas revelações particulares, elas não podem contrastar, com aquilo que é visão geral da igreja. Então, muito cuidado com notícias sobre a alma do purgatório, sobre o fim do mundo, 3 dias de escuridão, eclipse total. Porque isso, quem fabrica essas coisas está assim muito além disso. Está apenas usufruindo, desse dinheiro que você dá para passear na Europa, nas grandes sorveterias, nas grandes lojas, nas grandes fábricas de botas, da Europa, e volta com um aglomerado de coisas materiais que o seu dinheiro pagou no ingresso de um encontro sobre tal situação. Então é preciso ter cuidado. Ouvir os bispos, ouvir os párocos, ouvir os padres. O trabalho missionário está engendrado, está envolvido, está comunicado às coisas da igreja no Brasil em sintonia com o Papa Francisco. Tenha muito cuidado com revelações particulares. Uma Nossa Senhora que está aparecendo no bairro tal, uma Nossa Senhora que está aparecendo na casa de uma família tal, vá ouvir o pároco de sua paróquia. Peça para falar com Dom Gregório. Peça uma consulta eclesiástica. O que a arquidiocese sabe sobre esta moça, esta mulher, este homem, esse rapaz, que está caindo duro no chão com os olhos na parede, dizendo que está vendo Nossa Senhora disso e daquilo, que está vendo as chagas. Aqui em Fortaleza, na década de 90, no período do episcopado Dom Cláudio Umes, nós tivemos o rapaz de Baturité, e eu lá fui muitas vezes a serviço da igreja, porque eu era professor da SPAC, Escola de Pastoral Catequética, e eu era professor de Mariologia, então fui várias vezes no dia da aparição, subir a Serra de Baturité. Até que foi descoberto que as chagas nas mãos era óleo de bateria, solução de bateria, que o rapaz colocava na própria mão e, claro, causou aquelas 2 chagas que todo mundo dizia ser a chaga de Cristo, e foi uma decepção muito grande. Eu não digo que foi uma decepção pastoral, porque a arquidiocese nunca aprovou. Dom Cláudio nunca disse assim. Então, me preocupa saber o número de pessoas que correm atrás de revelações particulares e não leem um documento do Papa. E não param para ler um documento da CNBB. E não escutam a orientação do seu vigário paroquial, do seu pároco. Então, tem uma coisa errada aí, Viver no inusitado, na euforia, no bam, naquilo que é solução, hemorragias emocionais, espiritualismo que passa e não deixa nenhuma sequela positiva de testemunho. Então, tenha muito cuidado com revelações particulares, tenha muito cuidado com doutrina desse nível. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Christus Dominus.